Olá, vou começar aqui uma série de lições sobre sobrevivência. Esta é a lição número 1. O que é que deve, a meu ver, uma pessoa ter ou levar no mínimo consigo no carro ou ter no lugar de trabalho? O seguinte, a partir da experiência que uma conhecida teve em que há uns dias atrás teve que ser resgatada na zona do Gerês, Serra do Larouco. Ela e a família tiveram que ser resgatadas pelos bombeiros. Infelizmente, muitas vezes, e tem-se visto, por exemplo, só por um canal nos Estados Unidos, que há muitas pessoas que acabam por morrer em situações destas, em que se metem nos trilhos de montanha, e isto não é de forma nenhuma para culpar as pessoas têm todo o direito e até é ótimo que partam para a aventura, mas vamos então partir dos princípios de partir para os princípios de sobrevivência. É o seguinte, o homem basicamente diz-se que aguenta 3 minutos sem oxigênio, 3 dias sem água e talvez 30 dias sem comida. Mas isso é muito relativo, porque depende do esforço que a pessoa faz. Aguenta vivo? Muitas vezes a pessoa pode morrer em 3 horas devido aos elementos ou a um golpe de calor ou desidratação, e foi aquilo que aconteceu com o grupo. Um problema de desidratação. E há muitos pormenores mal explicados, mas vamos começar por coisas simples. O que é que eu disse que ia oferecer à minha colega para que as coisas não acontecessem? Disse que ia oferecer, e se Deus permitir, vou-lhe oferecer para que as coisas não aconteçam da forma que aconteceram outra vez. O seguinte. Está aqui neste saco. Este saco pesará com um conteúdo de 2 kg, mas sendo que tem uma garrafa que é para esvaziar, acabará por ficar lá para 1 kg. Pode estar na mala do carro, ou deverá estar e acompanhá-la com ela, ou possivelmente até dentro de uma carteira ou dentro de uma mochilazinha. E o que é que pode fazer toda a diferença? São itens que estão aqui, que depois poderão ser complementados por outros. Itens e conhecimento. Vou então começar-vos a mostrar. Ok, base, aquilo que deve estar connosco quando viajamos de e para o trabalho, ou dentro da mala do nosso carro no trabalho, ou connosco perto de nós de outra, se viajamos de outra forma, mas por exemplo a nível de transportes públicos ou assim, se temos uma mochilinha, as coisas podem acontecer. E as pessoas têm a ideia, mas com culpa de muitos de nós que nos consideramos preparados e sobrevivencialistas, com culpa de muitos de nós, nós partimos normalmente para coisas super avançadas, defesas de como sobreviver a uma guerra nuclear, como sobreviver a falta de luz generalizada, como sobreviver num ambiente de guerra, como sobreviver no mar, como sobreviver na montanha, etc. Okay. Vamos então aos conteúdos do saco. Isto aqui é um saco de lixo de calibre industrial. É muito grosso. Consegue levar, serve para levar detritos de construção civil, detritos de jardim, troncos, etc. O plástico que tem é resistente, muito resistente. Isto é vendido ao peso.
E serve, por exemplo, para quê? Eu posso cortar por as dobras e serve para construir um abrigo. Por exemplo, construir um abrigo como, por exemplo, uma borracha, uma pedrinha que eu encontro no mato. Aperto aqui um cantinho e depois enrolo o fio aqui e prendo uma árvore ou até faço uma estacazinha em cima, mas vamos já lá. Portanto, uma das coisas super importantes quando se faz um trilho, e isto pode existir isto e pode existir a manta de emergência, já vou falar da manta de emergência, mas primeiro este saco, enquanto eu não lhe arranjar uma manta de emergência, porque as que tenho, não tenho uma de sobra, as que tenho já estão aplicadas para mim nas mochilas. Este saco serve também para, por exemplo, se a pessoa se sentar em cima, e serve para um abrigo do sol ou da chuva. Se começar a chover e a pessoa deve, por exemplo, para o trilho levar sempre não só uma t-shirt, mesmo que parta num dia de muito calor, especialmente em ambientes de serra ou montanha, mas também algo que a agasalhe e que a proteja da chuva se ela aparecer, porque o clima pode mudar muito rapidamente e pode-se dar o caso da pessoa necessitar de ficar à noite num sítio até à espera de uma equipa de salvamento. Eu vou demonstrar como é que se utilizaria, por exemplo, aquele saco para servir quase como capa ou como gabardinho. Basicamente, por um dos cantos, far-se-ia, por este canto aqui, far-se-ia um capucho e depois, com um x-ato ou um instrumento de corte, como aquele saco é grande, com um x-ato ou um instrumento de corte, abre-se então um espaço assim para a cabeça. Entretanto, como o resto do saco é grande, ele vai cobrir o resto do corpo. Porque se nós nos deixamos molhar e venha a noite, ou se nós suamos e vem a noite e ficamos com a roupa suada, isso vai contribuir para que nós fiquemos frios e então podemos ter um problema de morrer não por calor e por desidratação, mas por hipotermia, ok? Muito bem. Daí que há a necessidade de, naquilo com que a pessoa anda sempre consigo, haver um instrumento de corte. E eu vou-lhe oferecer um x-ato, ok? Um x-ato. Muito bem. Este é o item. Um outro item. Depois, um outro dos problemas que houve é, as pessoas normalmente dizem levar água. Ok. Levar água e ter um recipiente, um cantil, é uma das coisas super importantes. Isto é feito de Triton, mas não é, por exemplo, de Nalgene, porque se for o Nalgene, como por exemplo eu tenho nas minhas mochilas, o Nalgene pode ir ao micro-ondas com líquidos, este não pode. Uma forma ou de outra, não é? Ele tem, este leva meio litro de água e depois tem a parte por onde se pode beber, leva meio litro de água. Esta será uma parte da água que vai de casa e que fica sempre de reserva dentro do prazo, seguindo o prazo de validade. Portanto, este contentor, o qual depois a pessoa pode beber levantando esta parte e beber por aqui. Este contentor é a água que fica sempre sem se tocar, é água de reserva. Pode-se escrever aqui em cima ou pôr uma etiquetazinha a dizer da água que se tirou, qual é o prazo de validade da água, mas depois também podemos tratar disso. Vamos tratar disso. Portanto, isto seria meio litro, ou será meio litro de água de reserva que ela deverá ter e encher. Ok.
Depois, quanto à água, eu vou-lhe oferecer Lipton Ice Tea. Porquê Lipton Ice Tea? Porque ela vai beber, ela ou os amigos dela, e depois vai guardar esta garrafa. Esta garrafa é uma garrafa de 1 litro. A boca é relativamente larga e esta parte aqui é super importante. Eu vou-vos dizer porquê. Portanto, depois dela beber, esta garrafa vai ser a garrafa que ela vai usar, por exemplo, para captar água ou basicamente para captar água. Vai ficar com a garrafa vazia e vai captar água. Como é que ela o vai... Deixem-me pôr aqui no canto. Como é que ela vai fazer? Com a ajuda... Portanto, ela pode encher como uma... Atenção, pode-se encher água em... Muitas pessoas veem, até já aconteceu com um escoteiro. As pessoas dizem, mas estamos, por exemplo, sei lá, nos Jerez ou nas altas montanhas, aquela água não é poluída. Calma, pessoal. Primeiro tem que ter cuidado se acima do ponto onde estão a captar a água, numa fonte, numa quedazinha de água, etc. Se acima do ponto não há nenhuma se acima do ponto onde estão a captar água, em altitude, não há nenhuma exploração agrícola, porque aí essa água já pode estar contaminada por fertilizantes, partes de óleos de equipamentos, máquinas, tratores, etc. Okay. Normalmente nos trilhos de montanha não está porque não há explorações agrícolas acima, ou industriais. Mas conheci um escoteiro que bebeu água assim de uma coisa dessas e apanhou uma miocardite. Ok, e então, junto com esta garrafa, são-lhe oferecidas... Ora, são-lhe oferecidas nesta caixa de fósforos, são-lhe oferecidas 4 pastilhas purificadoras de água, cada uma vai... Vamos imaginar que ela só tem um charco para encher, ou até uma fonte numa cidade qualquer e está a faltar água. Cada pastilhinha destas pequeninas, vai purificar 1 litro de água. Daí que esta seja uma garrafa de 1 litro. Ela enche a garrafa de água num sítio qualquer. Se a água tiver muitos sedimentos, põe um pano aqui em cima para filtrar dos sedimentos maiores. E depois deita uma destas pastilhazinhas que tem validade até 2027, espera meia hora e depois pode beber essa água. Mas se beber essa água vai saber mal, saber um bocado a desinfetante, saber talvez um bocado a cloro ou a cena de lexívia ou assim. Para isso, e ajudando, se ela quiser a hidratação, ela pode deitar, se quiser comprar, uma pastilha que é como se fosse uma pastilha efervescente com eletrólitos, porque muitas vezes na desidratação o problema é que os eletrólitos ajudam o nosso cérebro a funcionar. Há vários fenómenos com desidratação. Isto é uma pastilha efervescente, que é como uma daquelas, e vai dar sabor à água. Outra das coisas é, quando ela leva, ou quando os amigos levam água, levem, por exemplo, se levarem uma água, pesa sempre, mas vai diminuindo o peso porque vai sendo consumido ao longo do caminho. Mas a levarem uma parte da água, só água, se levam, por exemplo, 1,5 litro de água, levem também aí meio litro de isostar para repor os eletrólitos. Ok. E esses eletrólitos são super importantes para não deixar desidratar. Não é tanto a quantidade de água que se bebe, porque, por exemplo, se a pessoa estiver extenuada ou já muito cansada num trilho, se beber água normal, possivelmente vai vomitar. Ok. Depois, junto com estas pastilhazinhas, ela tem aqui
4 pastilhas de Imodium, porque, por exemplo, se parte para o trilho e algum alimento lhe fez mal e aparece diarreia, a desidratação aparece muito facilmente. E com o Imodium, seguindo as indicações que pode ver na net da bula, pode tomar, por exemplo, o Imodium rápido. Estão aqui 4 pastilhas com validade até... para ela, com validade até... 2026. Ok. Depois temos, por exemplo, outra das coisas que muitas vezes, se tiver que se ficar num trilho ou assim, ou é muito chato e devem-se enterrar os detritos e muita gente esquece, isolado em papel é um rolo de papel higiênico. Sim, eu vou-lhe oferecer um rolo de papel higiênico. Super importante para muitas coisas. Até às vezes, se tirarmos um bom bocado de papel higiênico, até podemos escrever no chão, se não, com pedras em cima, indicação uma seta ou SOS ou assim, usando um bocado de papel higiênico, serve muitas funções. Ok. Portanto, agora ainda, nesta caixa, um isqueiro que já está meio usado. O que é que isto quer dizer? Tem depósito a meio, então vocês podem dizer assim, mas o depósito a meio porquê? Porque agora ele já está fácil de acender, não está tão preso. E porquê a fita isoladora à volta? Porque não só a fita isoladora pode ajudar a, por exemplo, vamos imaginar que há um golpe e enrola-se uma t-shirt, por exemplo, à volta desse golpe, se não se tiver um kit de primeiros socorros connosco, e a fita isoladora pode ajudar a prender a cena do golpe, a fazer um aperto, prender à volta do golpe e fazer pressão. Ainda, usando aquele abrigo ou usando uma manta de emergência, o porquê do fogo? Se eu usar uma manta de emergência, depois vou-lhe oferecer, neste momento não tenho para despender, mas depois arranjo-lhe uma. A manta de emergência tem uma parte dourada e uma parte por dentro espelhada metálica. Alumínio metal, basicamente. Como é que se usa a manta de emergência? A parte de alumínio, de metal, basicamente prateado e não dourado, se ficar virada para o lado da minha pele, serve para eu não perder calor. Mas muitas vezes, com o frio da serra, o que é que acontece? Eu preciso, por exemplo, de usar ou aquele saco ou assim, e pôr-me estilo numa posição de pernas cruzadas ou assim, agachadinho, e ponho uma vela de chá que dura 4 horas, portanto eu envolvido todo na cena preta ou vários debaixo construindo um abrigo, eu com uma vela de chá que dura 4 horas, ponho-a no meio das minhas pernas e agacho-me todo e durante 4 horas estou ali a receber aquele calorzinho. O que é que vai acontecer se eu puser só uma manta de emergência? Portanto, para me proteger do frio, eu ponho a manta de emergência com a parte dourada para fora e a prateada para dentro, que atua como um espelho. Se eu o puser só sobre o meu corpo, ou se eu me deitar no chão, e cuidado que nós perdemos muito calor para o chão, o que é que vai acontecer? Aí ao fim de 2 horas, o plástico, se eu não abrir estilo buraco para a cara, piora mais, mas o que é que vai acontecer com o plástico? Por causa da minha transpiração, o plástico vai ficar todo molhado, então de estilo de 2 em 2 horas eu devo fazer um bocado, se conseguir fazer um bocado de exercício. Claro que isto é uma primeira lição apenas, e depois voltar então a pôr o plástico ou manta de emergência, portanto arejá-la, senão o que acontece é que fica molhado e suado, e suar ao ar frio ainda ajuda à hipotermia. Portanto, ela recebe o isqueiro, recebe também isolada já com
aquela película aderente dos alimentos para não apanhar água, 3 velas de chá que duram 3 horas, 4 horas cada uma no geral. Ok. Depois há aqui um pormenor no espelho. Esta fita ainda pode servir, por exemplo, para outra coisa, que é a fita isoladora elétrica. E eu vou cortar aqui um bocadinho. E reparem que eu deixei-lhe, porque tem montes de aplicações, eu cortei aqui um bocadinho e agora vou-lhe dobrar esta ponta para depois ser fácil de ela saber onde está o princípio. Ok, outra característica da fita é, se for preciso estilo acender uma fogueira ou assim, vai-se recolhendo pauzinhos pequeninos e o X-Ato pode ajudar. E a característica da fita é que a fita, estão a ver, queima bem e ajuda. Queima bem e ajuda a começar a aumentar o fogo e começar uma fogueira. Ok. Depois, tem aqui 4 pensos à prova d'água e depois ainda tem ali dentro dois acetatos, vamos já ver. 2 acetatos são 2 películas plásticas para mudar a tonalidade da luz e vamos ver para que é que elas podem servir. Por exemplo, como é que depois ela vai captar água? Vamos imaginar que ela vê um riachozinho em baixo, mas aquilo tem muitas pedras, é perigoso, é uma cachoeira e assim, como é que ela enche a garrafa? Enche a garrafa porque uma das coisas mais importantes, ou uma das coisas importantes que se pode ter é corda. E isto que está aqui, à volta deste lápis Rotring, que também tem um propósito e que eu lhe vou oferecer, Rotring, very good, muito boa marca, bom para escrever. E bom para escrever o quê? Bom para escrever num papel os telefones mais importantes que ela pode contactar, porque o telemóvel muitas vezes, e quando analisamos a situação, o telemóvel normalmente vai descarregar e normalmente não se leva powerbank nem nada. Isto aqui estão para aí 15 metros de fio, que depois pode servir montes de propósitos. Se eu pegar no fio e enrolar com vários nós à volta desta garrafa, e eu posso mergulhar até num poço ou num bocado de água, tirar para cima e encher de água, prendo-o por aqui, tirar para cima, encher de água, tenho 1 litro de água e depois com uma pastilha purificadora ao fim de 30 minutos purifico a água. Como é que eu, se não tiver relógio ou assim, durante o dia conto, por exemplo, os minutos? Eu vejo a altura do sol em relação ao horizonte. Cada um dos meus dedos, à medida que o sol vai descendo, cada um dos meus dedos, à medida que o sol se vai ficando em relação, eu marco, por exemplo, numa posição, pode ser, por exemplo, a posição da gola da minha t-shirt, e vou vendo quantos dedos eu tenho entre o sol e o horizonte. Cada vez que o sol desce uma altura de um dedo, passaram 15 minutos. Ok. Portanto, e ela com o lápis ainda pode fazer outra coisa, que é com o X-Ato, pode, não só vai utilizá-lo para escrever em papel, porque o telemóvel pode falhar em especial em desastres, como a fogos florestais e assim. Por falar nisso, falta-me pôr uma coisa, e que vou buscar só um bocadinho, é rápido. Ok. 2 máscaras daquelas tão utilizadas durante o Covid. A dita máscara cirúrgica. Porquê? Porque, por exemplo, se se vai num trilho florestal ou numa estrada florestal, o que é que vai acontecer? Se passa um veículo e faz pó, ou se vem o vento e faz pó, é bom proteger desse pó. Mas tem também, e serve
por exemplo, em detritos urbanos, no desmoronamento de um prédio, porque nós estamos a pensar só na questão da montanha, mas depois há outras coisas que são perfeitamente normais no nosso dia a dia e que nos podem colocar em grave risco a vida. Se for num incêndio florestal, o ideal é molhar a máscara completamente e pôr a máscara molhada sobre, portanto, a cara. Portanto, 2 máscaras também fazem parte. Ok. Portanto, depois o que é que levou à desidratação? Bom, é que a água, por exemplo, este fenómeno de desidratação, de às vezes a pessoa às vezes quando começa a ficar mais cansada ou mais desidratada, começa às vezes a ter dificuldade em pronunciar as palavras, o cérebro fica mais lento, a urina vai ficando mais dura, se é que há urina, porque normalmente não há, porque já está em perda de água. Então o que é que temos? Temos, por exemplo, isto é aquilo que os ciclistas usam. É muito bom, é um gel, e é um gel energético, alimenta, porque os ciclistas podem, por exemplo, partir para uma etapa de ciclismo às, sei lá, 10 da manhã e chegam para aí às 3 da tarde, para aí andar 5 horas. Como é que isto funciona? E eu vou usar um bocadinho. Portanto, é como se fosse uma bisnaga, isto é um gel muito saboroso. Nós tiramos a tampa da bisnaga, desatarrachamos. E depois, isto tem um prazo, este aqui, que eu lhe vou oferecer, onde é que estão os óculos? E isto é que ajuda, com muito menos água, a não desidratar. Tem um prazo até 23/7/2024. E eu vou agora, deste para mim, tomar um bocadinho, ou beber um bocadinho, ou comer um bocadinho. Isto é como se fosse uma geleia, é um gel. Muito bom, mas muito doce. Isto vai meter o quê? Vai meter glicose, que é, vai meter açúcares, vai meter eletrólitos, e depois vai haver tendência de beber pequenos golos de água que devem ser bebidos ao longo do trilho, mas vai consumir muito menos água e vai ficar muito mais hidratada e alimentada do que se fizer muitas vezes uma refeição normal. Depois também vou oferecer para ela ter um bocado mais de proteínas. Esta barra, que é uma barra calórica, isto dividido, por exemplo, em 4 partes durante o trilho, vai-lhe dar bué de energia e não a vai deixar desidratar, até porque tem proteínas, lá cá está, Energy and Endurance, sabor branco, Cereal Energy, 71% de carboidratos, 7% de proteínas. E tem para aí 155 calorias, sabendo que nós, no geral, calorias ou calorias, sabendo que nós, no geral, precisamos durante um dia, consumimos cerca de 2.000, talvez 2.000 e tal em esforço, e 1.000 e poucos quando não nos esforçamos. Isto é compacto, é assim, estilo quase emborrachado. Estas têm glúten, mas isto dividido estilo em 4 partes dá para uma pessoa, porque a questão é, se houverem os nutrientes, se houverem aqueles eletrólitos que se misturam estilo na água, a pessoa não desidrata. A pessoa desidrata porque o suor é, por exemplo, salgado e perde os sais minerais que alimentam as células, etc. Não tanto pela quantidade de água que bebe. Apesar de, a nível de cálculo, se dizer que um adulto, no geral, deve ter para consumo e para higiene cerca de 4,5 litros por dia. Depois tem também aqui, se houver um bebê, isto é, por exemplo, isto custa para aí 70 cêntimos. E abre-se isto, os bebés podem beber logo, nós também, 100% de frutas e cereais, basicamente um puré de frutas com aveia.
beber isto normalmente, ou até dar a um bebê. Aí está mais uma coisa, e sabe muito bem. Ok. Depois, uma barra de um light stick ou uma luz química. Como é que isto funciona? Isto pode servir se não houver iluminação e se tiver que se ficar à noite. Como é que isto funciona? Eu tenho aqui um outro e vou-vos mostrar. Portanto, tenho aqui este fio, que é para, se for preciso se prender aqui, ou se prender a uma mochila ou assim, e se for preciso a gente com um fio, vai colocar o fio por esta ranhura e vai rodar o light stick aceso e constrói um círculo e pode sinalizar um drone ou um helicóptero que venha um helicóptero de uma equipa de busca e salvamento que venha à nossa procura, e não tenham problemas se estiverem numa emergência médica, ninguém vos vai culpar por nada. No geral que eu saiba, nunca se leva dinheiro, e é uma alegria até para os bombeiros e para o pessoal da Força Aérea salvar pessoas em lugares remotos. É muito reconfortante ajudar pessoas. Portanto, prendem a esta parte e depois rodam assim, e agora eu vou ativá-la. Como é que isto se ativa? E ela vai levar uma nova. Às vezes tem prazo, é que eu lhe vou oferecer, não estou a ver que tenha prazo. Portanto, nós dobramos isto até sentir o estalar do tubinho lá dentro. Ok, o tubinho instalou. Agitamos. Vou apagar aqui a luz e agora reparem. Ok. Muito bem. E depois, por exemplo, para sinalizar alguém até numa autoestrada, faz isto. Ok? E tem uma fonte de luz, e se tiver um grupo, ou porque sozinho já precisa de outra preparação, isto significa, faz ali as pessoas ficarem juntas. Depois tem que falar outra coisa também, deve haver estilo uma lanterna ou um headlamp, mas lembrem-se que usando normalmente as baterias dos telemóveis gastam muito rapidamente e não há uma projeção de luz para a frente, ou seja, dentro da montanha fica um clima quase como se fosse um túnel de escuridão profunda à nossa volta, que assusta muito as pessoas. Porquê os acetatos que eu pus dentro daqui desta caixa onde tenho os pensos? Porque se eu, e também uma forma de usar a fita que vai no isqueiro, porque se eu levar o headlamp, e devo levar o headlamp, que é uma luz de cabeça, eu posso fazer, como fiz aqui, um filtro vermelho com o acetato, ok? E eu, ao iluminar de vermelho, não atraio mosquitos e preservo a minha visão noturna, ou seja, se apagar a luz, a minha visão continua habituada à noite. É claro que quando eu quiser, tiro o acetato e fico lá. Daí porque ele está preso com fita isoladora elétrica, e fico com a headlamp ou com o frontal a funcionar, certo? A funcionar segundo as suas funções normais. Esta luz química vai durar aí durante 8 horas, basicamente. Eu iria dizer 8 a 10, mas aí 8 horas é importante. E, por exemplo, porquê é que o fio pode ser também muito importante? Porque se só uma pessoa da frente é que tem a luz, às vezes em situações de nevoeiro, até dentro das nuvens que se formam a certas altitudes nas serras, o que é que se pode fazer com estes 15 metros de fios? O primeiro dá um nó. Depois a segunda pessoa, que vai um bocado atrás, dá também estilo um nozinho, para aí 2 metros atrás, dá um nó e o fio passa por ela. Depois a outra pessoa dá uma volta ao tronco e o fio passa também por ela. E depois a última pessoa dá também um nó, e assim não há hipótese de estilo se perderem um do outro, ou se um cair os outros sentem. No entanto, é bom também ter um bocado a noção de que
é bom estar preparado para cortar o fio, porque às vezes pode ser necessário, se alguma, porque isto também é perigoso às vezes se for perto de uma ribanceira de um declive, porque às vezes se um cai e se forem amarrados por corda, pode puxar os outros. Portanto, esta condição, ter um bocado de cuidado com ela e não ir por aí. Tal. Agora, se usarem a corda do estilo... a corda ou o fiozinho do estilo amarrar só para não perderem a cena de frente, porque amarrar à volta do tronco se calhar eu não iria muito por aí. Ok, portanto há 2 acetatos aqui dentro, um vermelho e um verde. O verde, porquê? Porque o verde, por exemplo, não assusta os animais. Se eu puser o verde e o vermelho, o verde não assusta os animais. E aqui estão eles. E aqui estão eles. Portanto, e estes pensos aqui são dos bons e são à prova d'água, mas isso não implica que depois não tenha que construir um kit de sobrevivência melhor. Portanto, aqui está o light stick que ela depois pode tirar. Portanto, abre aqui aquela parte como eu fiz com aquele e põe-o a funcionar. Depois, o que é que ela tem aqui? Ela tem aqui uma caixa de fósforos também, porque é bom sempre ter uma segunda via para fazer fogo. E reparem, ela para prender um abrigo ou uma sombra sobre ela, com aquele saco ou com a manta de emergência, pode depois, por exemplo, cortar uns pauzinhos, amarrá-los até 3 a 3 com na parte de baixo com aquela corda à base de algodão, aquele fio de algodão. Pode depois estilo espetá-los até batendo com uma pedra na terra, 3 pauzinhos, e depois com o algodão prende as pontinhas e faz estilo um abrigo triangular contra uma parede e qualquer coisa disso. Depois esta parte aqui de papel higiênico para que é? É para ela proteger a ponta do lápis para não lhe furar, por exemplo, o saco. Depois ou seja, estes produtos podem ser a diferença entre a vida e a morte. Isto é basicamente o básico. Por exemplo, se ela tiver a manta de emergência, é claro que o plástico protege sempre, mas a manta de emergência, se ela se quiser proteger do calor, ou ela ou qualquer pessoa, a parte espelhada vai para fora, e não é o dourado que fica para fora, é o dourado que fica virado para a nossa pele e o espelhado que fica em direção ao sol, a refletir o sol para longe. Por exemplo, com a garrafa, esta é uma garrafa que ela poderia ter vazia. Se ela às vezes vê, ou se a pessoa vê que não consegue prender com qualidade e segurança o fio, pode até com um pauzinho quente ou assim, ou até com um x-ato, fazer um furinho aqui, faz um furinho ali, passa o fio por o interior do plástico, dá um nó e tem uma forma de mergulhar num poço ou assim, e depois vai purificar com as pastilhas purificadoras. Isto aqui, tanto a nível de nutrientes para não deixar de desidratar, como a nível de procedimentos, é aquilo, o mínimo que eu vejo e que faria a diferença toda para ela, eles, aquela família, naquele dia. E tem havido muitos acidentes, infelizmente, com mortes, mesmo em várias montanhas onde há trilhos, e ultimamente tem, graças a Deus, procurado a natureza sido mais procurada. E é super importante, isto é aquilo que faz a diferença, mesmo em situações normais do cotidiano. Por exemplo, vamos imaginar, eu posso ir na autoestrada, como já aconteceu muitas vezes, mesmo em Portugal, eu vou na autoestrada, há um acidente grave à minha frente, há um incêndio florestal que corta a autoestrada, há um engarrafamento, até um engarrafamento de cidade devido a um atentado terrorista ou um tiroteio que haja, qualquer coisa desse estilo, e a pessoa fica longe de casa. Isto permite à pessoa aguentar e não desidratar e ficar alimentada. Claro que ela deve levar a headlamp dela também, que é o frontal dela também, no qual põe pilhas. Depois vamos avançar para o passo seguinte, mas isto deverá ser aquilo que eu penso que é o kit até para ter no carro dela. Reparem, ela até pode sinalizar se tiver um acidente. Porque estão lá presentes
elementos mais fundamentais à sobrevivência, que são, se formos a contar, são 5, que é itens. É um reservatório, um cantil, os chamados 5 Cs, um cantil, capacidade de combustão, que é dada pelo isqueiro ou pelos fósforos, capacidade de corte, cobertura e corda. Sendo que, a nível daquilo que se chama o triângulo da sobrevivência, há 3 coisas com que temos que ter cuidado, que é, normalmente uma delas não é muito e há uma relutância em falar nela, que é a parte defensiva, ou seja, a parte, portanto, da nossa defesa pessoal. Mas uma delas é os chamados beans, que tem a ver com a alimentação. Outra delas é que tem a ver, que é traduzido em português feijões, beans, bullets, que são as balas, portanto, que tem a ver com a parte da legítima defesa, etc., de defesa contra da nossa própria integridade física. E depois, o band-aids, que tem a ver com a parte de saúde, portanto, alimentação, que inclui hidratação, que inclui o beber, que é muito diferente de beber água só, e beber em golos e ir-se alimentando ao longo do percurso, em especial com estes produtos. Portanto, beans, os ditos feijões, parte da alimentação e hidratação, bullets, parte da defesa pessoal, mesmo contra animais. E assim, por exemplo, quanto a animais, os escoteiros usam, por exemplo, a vara do escoteiro. Um cão normalmente reconhece, isto é uma vara de um tipo diferente, mas um cão, se eu puser a barra assim, ele reconhece a barra. Ou, outra coisa que às vezes falta, até para apoio, é os bastões de caminhada, que são extensíveis e depois tem aqui um pico que se espeta no solo e do qual nós regulamos com o qual nós regulamos a altura, que depois tem um acessório para prender ou apoiar na areia ou não, portanto o bastão de caminhada pode ajudar e também pode ser usado assim como defesa barra contra o cão. Mas a melhor defesa contra cães, e isto por experiência pessoal, então à noite não há hipótese, é a lanterna com ou um bom refletor ou uma determinada potência. Por exemplo, mesmo uma lanterna daquelas antigas com uma lâmpada dita de incandescência, sem ser LED, projeta mais longe que o próprio telemóvel, que perde a bateria. E por agora é tudo. Isto será aquilo que eu considero o kit básico que cada pessoa deve ter no seu carro, deve ter com ela ou perto de si, quando vai para o trabalho, vem do trabalho, perto de si, para conseguir chegar a casa. E se toma remédios devido a alguma doença crónica, ter aí 2 dias ou 3 de reserva de remédios. É tudo por hoje. Fim da primeira lição.